Não sei como é que fica no portal de vocês exatamente, mas eu vou mostrar o meu portal aqui para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, eu entrei na disciplina e no cantinho inferior aqui, né, na parte do menu, apareceu um ícone para mim que antes não tinha, né, que está escrito aula prática. Então, isso vai acontecer em outras disciplinas também, tá? Mas, repetindo, né, não são disciplinas específicas, geralmente é CMF e CMC, tá? Que tiveram essas adaptações. Mas nada impede de, quando a gente retornar, a gente também poder fazer algumas práticas, algumas vivências aí ao longo do curso. Aí eu clico aqui em aula prática, né? Vejam depois se o portal de vocês está aparecendo isso. E aí, o que aparece para vocês? Slide aula prática, slide aula prática, slide aula prática, slide aula prática. Aí aqui é a mesma coisa, a diferença é que um é preto e branco e o outro é colorido, tá? Esse digital aqui. Vou até abrir para vocês verem a diferença. Vamos ver se a internet vai colaborar. E hoje eu vou precisar dela. Ó, ele... Slide aula prática normal, ele é preto e branco. Ah, não, ele é colorido também. Ah, esse aqui. Esse slide digital aula prática que é o preto e branco, tá? O outro é colorido, certo? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Semana que vem começam as nossas apresentações dos seminários, então hoje a gente vai assistir uma dessas aulas, ó, eu tenho aqui 4 aulas para passar para vocês, então até a gente finalizar o semestre, a gente vai assistir. Depois que acabar o seminário, tá? A gente vai ter a prova e depois da prova a gente continua assistindo essas aulas. Então, existem aulas que são curtas e tem aulas que são longas, tá? Então, a gente vai assistir essas 4 videoaulas juntos, tá? Isso aqui vai estar sendo gravado junto. E aí, qualquer dúvida, a gente vai discutindo, vocês vão perguntando, vão pontuando, e eu vou estar aqui junto com vocês assistindo essas aulas, tá ok? Então, seria a nossa aula prática remota com essa tecnologia, com essa disposição. Depois, eu só peço para vocês confirmarem se o slide está aparecendo no ambiente virtual de vocês, tá? Só confirmem isso aí para mim. Então, a gente tem aqui alguns slides, tá? Depois vocês me avisam, ok? Professora, isso cai em prova? É uma pergunta clássica, já vou me antecipar. Isso sim, vai cair em prova, obviamente. Agora, eu só quero ver se vocês conseguem ouvir o áudio, tá? Então, aí agora a gente vai entrar naquela nossa dificuldade.
Gente, ninguém estava me ouvindo? Não, professora, eu já ia até Estou aqui perguntar se era falando há a minha horas. internet. Ai, Jesus, vamos lá. Vocês, por um acaso, vocês escutaram algum áudio aqui do vídeo? Uma musiquinha? não. Só teve interferência. Como assim? Um zumbido, sabe? Quando começou a rodar o vídeo. Tá. Imaginei que poderia. Dá um eco aqui. Tá. Eu vou tentar pelo outro computador. Deixa eu desprojetar aqui a tela com vocês. Vamos ver. Como desativar o mundo. Pro, tô dando eco o seu microfone. É porque eu tô usando várias ferramentas. E agora eu vou padronizar uma só. Professora, na hora que você apertou, mexeu na questão do seu volume, aí sim você deixou mute. Então, eu acho que foi exatamente isso que eu não percebi, que eu tô usando 2 computadores e um celular. Uma gambiarra sobrenatural pra gente conseguir dar aula. Vou entrar aqui no meu Ava. Vamos ver se vai. Aqui o meu notebook, ele tá tempo de vida útil. E aí eu tô tentando evitar usar ele por conta dessa questão de travar essas coisas. E aí eu tô dividindo a carga de trabalho dele para ele não pifar. Mas vamos lá, a gente vai conseguir agora. Vocês abriram o portal de vocês? Viram se tem alguma coisa lá em aulas práticas? O meu, a hora que eu abri, não Não tinha, deu, mas eu tô tentando abrir agora e tem gente da minha sala que falou que tinha já. o meu já Tá. apareceu, professora. Apareceu as videoaulas também? Apareceu sim. Não, as videoaulas, vídeo... sim, apareceu lá no final, sim. O meu também, professora. Tá aparecendo tudo. Maravilha. É que ele ficou em transição esse final de semana, né? Entrando. Então, às vezes, para todo mundo não ia aparecer de uma vez. Vamos ver se agora o áudio aparece aqui para vocês. Vocês estão escutando o áudio do professor? Não. Não. Não? Ai, gente, por que tem vídeo que aparece nessas horas? Seu status está definido para não incomodar. Ignorar. Tá. Bom. Vou descobrir. Vou compartilhar. Vamos ver se compartilhando assim. Aqui. Incluir áudio no sistema. Agora sim. Vão se adaptar. Ouviram? E por que elas vão se adaptar? Sim. Aleluia, irmão! Sim. Peraí que agora estou agradecendo a Deus nesse momento. Maravilha, então. Então a gente vai assistir essa aula deles juntos, tá? A gente vai assistir juntos, eu e vocês. E assim, a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, como eu tô com a outra tela ligada também, vocês podem... Tem até uma opção, levantar a mão, né? Vocês têm uma opção aí, vocês podem me avisar, liberar o áudio que eu escuto, tá? Para esclarecer qualquer coisa. Então vamos lá, a gente vai assistir essa aula com esse professor. Deixa eu deixar ele se apresentar, né? Olá, caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática.
Meu nome é João Renato Pesarini e eu sou o professor das Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Todo mundo está ouvindo bem ele? Sim, professor. Sim. Perfeito. Deus, obrigada. Veja, sistema imune hematológico é uma disciplina extremamente complicada, com muitas figuras, com muitas ideias, e a gente precisa simplificar essas figuras e ideias, muitas vezes, na microscopia. E é justamente isso que a gente vai ver hoje, né? A parte microscópica da parte de adaptações celulares, né? Por que adaptações celulares? As células, muitas vezes, elas precisam sobreviver. Se elas não sobreviverem, elas vão entrar num processo de morte. Então, a adaptação celular é um processo fisiológico do nosso organismo, ok? Então, vamos começar? Vamos para o nosso slide? Então, primeiro slide, temos aí a apresentação da disciplina e meu nome. Então, a primeira parte da nossa aula prática se dá em relação às células. Por quê? Porque elas também vão se adaptar. E por que elas vão se adaptar? Como eu já comentei, elas precisam se adaptar para que elas não entrem em um processo de morte celular, certo? Vamos voltar para o slide? Ok. Continuando. Orientações gerais. Primeiro de tudo, em todas as nossas aulas práticas, é ideal a leitura do nosso roteiro. Por quê? Porque ele vai guiar você a entender melhor a nossa aula prática, certo? Como nós vamos utilizar o laminário digital, o ideal é a focalização pelo nosso programa, que é o Imagescope. E no caso do Imagescope, a gente vai abrir as lâminas, a gente não vai estar utilizando o microscópio, vai ser tudo virtual. A focalização é sempre do menor aumento para o maior. E é assim que deve ser feito a focalização de fato. Ok? Então, nessa nossa aula, nós vamos observar todas as estruturas apresentadas e eu espero que vocês corroborem elas em aula prática, ok? Então, no nosso convite ao estudo, eu espero que vocês identifiquem e compreendam os mecanismos envolvidos, né? Tanto nas lesões celulares quanto nas adaptações celulares. E as lesões celulares por si, elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Nós vamos ver os dois processos hoje em aula prática. Então, vamos também identificar as alterações microscópicas em as lesões reversíveis, tá? Lesões reversíveis. E as principais que eu vou estar apresentando para vocês são degeneração hidrópica, que é a parte que ocorre a entrada de água dentro da célula, e a degeneração gordurosa, que é quando ocorre o acúmulo de lipídios numa célula que não deveria acumular tanto lipídio assim. Da parte de lesão irreversível, a gente vai ver o processo necrótico, que é aquela morte celular que você já conhece. É uma morte celular suja. Ela não é como a apoptose. Ela vai gerar, de certa forma, inflamação, ok? Na parte de adaptação celular, nós vamos ver o processo de atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. O que podemos falar da atrofia? Atrofia é quando uma célula, em seu estado normal, passa por um estresse e diminui o seu volume, né? Esse estresse, ele pode ser ocasionado, muitas vezes, pela falta de oxigenação ou falta de nutrientes, né? Por desuso. A atrofia, existem várias maneiras de se causar atrofia nas células. Por desuso, por falta de recebimento de nutrientes e assim por diante, ok? Voltando para o nosso slide. Então, a atrofia ela vai ter uma redução do volume celular, certo? Então, continuando o processo de adaptação celular, nós teremos também o processo de hipertrofia,
Hipertrofia é como se fosse o inverso da atrofia, né? Nós temos a nossa célula e ela vai sofrer um tipo de estresse e vai aumentar o seu volume celular, muitas vezes aumentando a produção de proteínas por causa da demanda de energia maior. Ok? Continuando a nossa aula, vamos falar também da hiperplasia, que nada mais é do que a multiplicação de uma célula por um processo que pode ocorrer, por exemplo, numa tumoração maligna, né? É um defeito da questão de controle de mitose, né? Tumoração benigna, que é diferente da tumoração maligna, pois ela é localizada, né? E muitas vezes a hipertrofia, ela pode ser, a hiperplasia, ela pode ser progredida para uma tumoração maligna, mas, no caso, ela não é uma tumoração maligna, ok? Vamos voltar para o slide. Por fim, vamos falar sobre a metaplasia, né? A metaplasia, que é a alteração fenotípica de uma célula. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma célula ciliada e por algum tipo de estresse, essa célula perca a questão dos cílios, né? Não existe mais a parte ciliada da célula. Isso ocorre por várias maneiras, principalmente aquelas pessoas que fumam, né? Porque o fumo, ele tem agentes químicos que vão estar lesando aquela célula, né? Vão estar causando estresse naquela célula para que ela se torne uma célula mais resistente, né? Mas é um processo reversível, ou seja, quando o indivíduo para de fumar, ele vai ter reversão daquela metaplasia e a célula pode voltar ao normal, ok? Vamos dar continuidade, então. Então, neste slide de conhecimento prévio, eu gostaria de falar do esquema de homeostase à morte celular. Quando nós temos uma célula normal, uma célula que está desempenhando sua função normal, nós dizemos que a célula está em homeostasia. E muitas vezes essa célula pode passar por diversos tipos de estresse, né? Que tipos de estresse são esses? Nós temos os tipos de estresse hormonais, químicos, físicos, né? Vamos dar exemplo aí, uma célula muscular, a qual que você provoca um estresse a ela fazendo exercício, o que vai acontecer? Ela vai demandar mais energia, ela vai demandar mais nutrientes, então ela cria uma hipertrofia. Esse tipo de estresse, no caso, ele pode ocorrer em todos os tipos celulares, certo? Vamos voltar para o nosso slide. Então, a célula em homeostasia recebe um tipo de estresse e, dependendo desse estresse, ela vai precisar se adaptar, né? Por quê? Porque se ela não se adaptar, ela vai entrar em uma lesão celular, né? E essa lesão, o que acontece? Ela pode ser reversível, né? Onde o estresse vai acabar cessando, né? O estresse, então, ele pode cessar e a lesão celular acaba se tornando reversível, onde a célula entra em homeostasia de novo, ou essa célula pode entrar em um processo de lesão irreversível, né? Se esse estresse que está causando a adaptação, ou até mesmo se esse estresse for um estresse muito intenso, ele vai causar lesão celular diretamente, né? E no caso da lesão irreversível, o que vai acontecer? A célula vai, infelizmente, progredir à morte celular. Na questão da morte celular, nós temos dois pontos específicos, né? Dois pontos mais importantes de morte celular. Um deles é a necrose. A necrose é aquela morte celular ruim que nós falamos, né? Uma morte celular suja. Por quê? Porque ela vai criar no ambiente, no microambiente onde ocorreu necrose, inflamação. Ela é um processo patológico, né? E não programado. Ele não é programado, ele vai ser sempre patológico. A necrose, ela não é interessante para a gente. Não é interessante acontecer necrose no nosso organismo. Diferente da apoptose, que agora a gente vai comentar melhor no nosso slide. Vamos lá? Então, a outra via de morte celular, nós vamos chamar de apoptose. A apoptose, sim, é uma morte celular limpa. Ela não causa inflamação, né? Ela não
causa inflamação. Muito importante vocês lembrarem disso, tá? Ela é um processo fisiológico. Por que a apoptose é um processo fisiológico? Porque a célula, ela está programada para morrer. Ela sabe que tem alguma coisa errada com ela. Então, ela vai vamos dizer assim, cometer suicídio, né? A apoptose, ela não causa inflamação. Então, ela é uma morte celular muito mais interessante para o nosso organismo, certo? Vamos continuar? Por fim, a apoptose é uma morte celular programada, assim como eu comentei. Então, continuando agora, vamos ver melhor como é que fica a questão da apoptose, né? Nós temos a célula em seu estado normal. Vamos supor que ela sofreu uma lesão irreversível, né? Ocorre o desencadeamento de uma cascata apoptótica, onde existirão processos específicos, né, processos programados, que a célula vai cometer aquele suicídio. O primeiro deles é a tumefação do material genético, né? Ele começa a se contrair na parte do núcleo celular. O segundo seria a formação de bolhas apoptóticas que nós falamos. Temos uma aqui, uma outra aqui. E a partir desse momento, o que acontece? As organelas vão ser englobadas por essas bolhas apoptóticas, como a gente pode ver aqui. E por fim, os fagócitos, né, nossas células de defesa, vão englobar essas células e digeri-las, não causando nenhum tipo de inflamação. Então, a apoptose é uma morte celular limpa, onde a célula comete o suicídio programado, certo? Vamos dar continuidade? Agora falando da necrose, né? Como eu já falei, é uma morte celular que não é programada, né? Ela é patológica. Não vai possuir passos específicos, assim como a apoptose. A célula, no caso da necrose, ela vai se tornar incapaz de manter a integridade da membrana plasmática. Vamos ver como é que isso acontece? Como isso acontece? Então, observando aqui, um pouco mais abaixo, vamos supor que a gente tem uma célula em seu estado normal, em seu estado de homeostasia. Vamos supor que ela sofreu uma adaptação, mas, no caso, ela voltou ao seu estado de homeostasia. Agora, suponha também que, neste momento, ela sofreu uma lesão irreversível. O que vai acontecer? Lesão irreversível vai gerar uma morte celular. Mas vamos supor que é uma morte celular por apoptose, por necrose. Primeiro passo que vai acontecer na necrose é a tumefação de algumas organelas, como o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias. Isso é um achado histológico, é um achado da célula que de fato vai acontecer na necrose, né? Passando para o próximo passo da necrose, não vai haver aquela integridade celular como acontece na apoptose. Veja aqui, a gente tem as bolhas, né, de morte celular, só que você pode observar que a membrana plasmática está lesada, como você pode observar aqui, aqui e aqui. Como a membrana plasmática não consegue segurar as organelas vão fazer o quê? Sair para o meio extracelular. Saindo para o meio extracelular, isso vai ativar o sistema imune e nós teremos, no caso, a inflamação. Então veja que a diferença básica da necrose e da apoptose é justamente isso. Uma vai causar a inflamação, que é a necrose, e a apoptose, ela não vai causar inflamação. Então, a apoptose é uma morte celular muito mais interessante para nós do que a necrose, que, no caso, é sempre patológica, certo? Vamos dar continuidade? Então, quais são os mecanismos principais de lesão celular, né? A isquemia. O que é a isquemia? A isquemia é quando ocorre aquele entupimento de algum tipo de vaso, que pode causar hipóxia, no caso, a baixa oxigenação celular, ou anóxia, né? Que é a depressão total da oxigenação celular. Se nós temos a depressão ou baixa oxigenação celular, nós temos depressão de ATP, que é aquela nossa molécula que produz, que é a nossa molécula de energia.
molécula de energia da célula. A depressão de ATP causa múltiplos efeitos em cascata, né? Por exemplo, ele vai fazer a bomba de sódio e potássio da célula funcionar muito mal. Se a bomba de sódio e potássio funciona mal, nós temos entrada de sódio e água dentro da célula, né? A célula não consegue se livrar dessa água, muito menos do sódio. E temos também, no caso, a liberação de potássio para o meio extracelular. Com a depressão de ATP, nós também temos uma falha na bomba de cálcio, né? Se temos entrada de cálcio em excesso nas nossas células, o que ocorre? Permeabilidade mitocondrial. Se nós temos permeabilidade mitocondrial, temos lesão mitocondrial, né? Com a lesão mitocondrial, o que vai acontecer? Maior depressão de ATP. Com essa maior depressão de ATP, nós teremos efeitos piorados aí da célula. Nós teremos uma possível lesão irreversível. Ainda, outro mecanismo de lesão celular são as espécies reativas de oxigênio. Essas que são produzidas intracelularmente por todos os processos celulares e precisam ser removidas da célula. Se elas não são removidas da célula, elas causam lesão celular. Ok? Por fim, nós temos a famosa esteatose hepática, também conhecida como acúmulo de lipídio intracelular, né? Esse daqui é um processo reversível, ela é uma lesão celular reversível. Então, o que a gente aprendeu agora? Que o acúmulo de substâncias intracelulares, como a água, né, que a gente viu aqui no caso da bomba de sódio e potássio, lipídios, como a gente viu no caso do acúmulo de lipídio intracelular e da esteatose hepática, proteínas e pigmentos, eles são chamados de degenerações ou pigmentações. Tudo isso está relacionado à lesão celular irreversível ou reversível, certo? Continuando então. Vamos observar as lâminas de lesões celulares, né, ou adaptações celulares, coradas por HE, né? O corante HE, ele é um corante muito utilizado, né, nas lâminas de histologia. E algumas pessoas têm dificuldade para identificar a coloração. O que é hematoxilina cora? O que é eosina cora? Então eu vou dar uma dica para vocês. No caso, a hematoxilina sempre vai corar estruturas ácidas, né? A hematoxilina geralmente cora o núcleo das células. Por quê? Porque o núcleo possui ácido ribonucleico, né? Material genético. E a eosina vai corar geralmente estruturas mais básicas da célula. Então ela vai corar mais o citoplasma de vermelho, né? E o núcleo, ele vai ser corado de azul, certo? Eu acredito que com essa dica você não vai mais esquecer o que vai corar o que nessa questão histológica, ok? Vamos voltar para o slide? Então, primeira lâmina que nós vamos verificar é a lâmina de esteatose hepática, né? Que nada mais é do que acúmulo de gordura nos hepatócitos. A segunda lâmina será de infarto agudo no miocárdio, onde nós vamos ver hipertrofia das células do miocárdio. A terceira de metaplasia. A quarta de AVE, né? Acidente vascular encefálico, onde a gente vai poder ver necrose. E, por fim, vamos ver uma lâmina de próstata normal e uma lâmina de próstata hiperplásica, né? Ainda eu trouxe outra lâmina de necrose para vocês verificarem a estrutura dos núcleos. O que acontece nos núcleos quando a gente tem um processo necrótico. E, por fim, uma lâmina extra também de rim com tumefação turva e degeneração hidrópica, que é aquele acúmulo de água, né, intracelular, que não é um processo interessante, né? A tumefação turva nada mais é do que a parte aguda da degeneração hidrópica. Então, a tumefação turva, se ela não for interrompida, evolui para a degeneração hidrópica, certo? Vamos continuar, então. Então, alguns dados sobre a esteatose hepática, né, que é o acúmulo de gordura no fígado. Tão conhecida como gordura no fígado, provavelmente vocês já ouviram falar de esteatose hepática. Ela vai atingir grande parte da população brasileira, né?
No caso, a esteatose hepática, ela não era uma doença muito comum aqui no Brasil, mas com o passar do tempo, com a ingestão de alimentos hipercalóricos, com a mudança de hábito alimentar aqui em países principalmente subdesenvolvidos, ela começou a ser uma doença muito comum, ainda mais com a ingestão excessiva de álcool, né? Então, antigamente, esteatose hepática a gente tinha muito em países mais desenvolvidos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá ok? Vamos continuar, então, dar continuidade. A esteatose hepática em si é uma lesão reversível, mas, se não for controlada, ela pode evoluir para enfermidades graves, né? Cirrose hepática e até mesmo câncer, né? Ela está relacionada aí à síndrome metabólica, que é o conjunto de vários fatores que leva a um estado de síndrome metabólica, né? Como, por exemplo, o colesterol LDL, a pressão alta, baixo colesterol HDL, né? Dentre outros, a glicemia, a pressão arterial. Isso caracteriza a síndrome metabólica. Como assim? Como eu disse, então, pressão alta, resistência à insulina, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos, ok? Então, vamos lá observar a nossa lâmina de esteatose hepática, que está corada por HE pela Imagescope. O que eu preciso que vocês identifiquem nessa lâmina? A principal característica, então, seria o acúmulo de triglicerídeos, né? Por quê? Porque causa-se problemas na utilização e mobilização da gordura do fígado, né? Alguns pontos principais a serem observados, né? Destaque aqui. No caso, seria a gota lipídica citoplasmática dos hepatócitos, né? E também um citoplasma ao redor desta gota de gordura, né? Que a gente vai poder observar. O núcleo das células vai ficar periférico pela quantidade de lipídio que a gente vai encontrar dentro dessa célula. Esse núcleo periférico a gente pode chamar também, no caso da citoplasma ao redor da gordura, com o núcleo periférico, a gente vai chamar de anel de bacharel. Então, para explicar melhor como é que funciona esse acúmulo de gordura, vamos primeiro definir para vocês o que acontece numa dieta normolipídica, né? Nós temos aqui a digestão, né? Digestão da gordura. Essa digestão da gordura, ela vai gerar ácidos graxos livres na circulação sanguínea. Quando eles param no fígado, eles são convertidos em triglicerídeos, tá ok? Essa conversão de triglicerídeos na dieta normolipídica, no caso, é normal, óbvio. Mas, quando nós temos esse acúmulo de triglicerídeos no fígado, ocorre um acúmulo de lipídios. Ou as apoproteínas vão coletar esses triglicerídeos, encapsulá-los e transferi-los para as lipoproteínas, né? E no caso, as lipoproteínas vão transferir esses triglicerídeos para as demais células do corpo, como, por exemplo, uma fibra muscular que eu coloquei aqui. Então, esse é um processo na dieta normolipídica, né? O que acontece numa dieta hiperlipídica? Nós consumimos muitos lipídios. No caso, nós temos muitos ácidos graxos livres na circulação sanguínea. O que vai ocorrer? Um acúmulo de ácidos graxos no fígado. Isso vai gerar um acúmulo maior também de triglicerídeos e haverá o transporte normal de lipoproteínas para as células do corpo, mas também a gente vai ter um maior acúmulo de lipídios. Exemplificando agora, por que o álcool também causa esteatose hepática? Porque o álcool ele é degradado pelas mesmas enzimas que degradam os ácidos graxos. Então, o álcool, quando é degradado em acetato, ele vai interferir a metabolização de ácidos graxos para triglicerídeos. Isso vai causar um acúmulo maior de ácidos graxos no organismo, no fígado, um acúmulo maior de triglicerídeos, um transporte de lipídios normal, mas um acúmulo maior de lipídios. Por isso que o álcool está relacionado à esteatose hepática. E por que a desnutrição também causa a esteatose hepática? Porque a apoproteína,
ela está relacionada ao transporte desses triglicerídeos, né? Então, se você tem uma diminuição no consumo de proteínas, você tem uma diminuição na produção de proteínas. Então, o transporte, ele fica prejudicado, né? Ele fica prejudicado. E esse transporte de gorduras não é efetivo. E por não ser efetivo, a gente terá um maior acúmulo de lipídios intrahepático, certo? Então agora, vamos para a nossa lâmina de esteatose hepática, onde a gente vai conseguir observar facilmente as estruturas propostas, né? Este é um corte transversal, então, do nosso fígado. O que a gente tem que observar nessa lâmina? Primeiro, vamos tentar identificar os hepatócitos normais, né? Eu vou circular alguns deles aqui, então vocês conseguem observar os hepatócitos normais. Mas também nós vamos observar hepatócitos com gotas lipídicas, né? Olha aqui, um hepatócito bem bonito, bem grande, com uma gota lipídica, outro. Então, todos esses que vocês estão vendo que está translúcido são hepatócitos com gotas lipídicas. Vamos abrir nosso slide no Imagescope? Vamos abrir nossa lâmina no Imagescope? Então, vamos lá. Degeneração vacuolar do fígado, ok? Chama a lâmina, está em patologia. Então, observando a lâmina, a gente já vê que tem alguma coisa errada, principalmente porque tá bem claro, né? A gente já vê algumas gotas lipídicas a partir do momento que a gente vai chegando mais perto, né? Olha aqui, observem muito bem aqui as macrovesículas, né? Que são gotas lipídicas com grande concentração de gordura, e em alguns casos nós temos as microvesículas, né? Que são os hepatócitos com pouca concentração de gordura. Aqui na região central, então, nós temos um lúmen, que no caso seria um tecido muscular de uma artéria, bem característico, tá? Mas o principal dessa lâmina é observar as partes, os hepatócitos com lipídios, né? E você pode reparar que os lipídios, eles não são corados, porque a hematoxilina e eosina não tem afinidade lipídica, tá? Então é por isso que fica essa lâmina areada, difícil de visualização dos núcleos, por isso que isso acontece. Mas pensando nisso, voltando ao nosso slide, eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceria se houvesse uma coloração com afinidade pelos lipídios. Eu peguei uma célula aqui, ó, que vocês podem observar. Essa célula, ela está num aumento de 60 vezes, ou um pouco maior do que a gente pode chegar. E essa célula, no caso, ela tem várias gotas lipídicas coradas por um corante chamado Oil Red Wool. Então, só por curiosidade, né? Fica bem legal essa lâmina de um adipócito. Olha o tanto de lipídio que a gente encontra. Adipócito, que é aquela célula que a gente encontra na região abdominal, né? A célula de gordura. Então, continuando o nosso slide. Aqui eu trouxe uma lâmina de hepatócito normal. Veja que a gente não consegue ver a questão dos lipídios intracelulares. Veja que os hepatócitos, todos esses que eu estou circulando, são bem normais. A gente consegue ver bem delimitados. O núcleo está central, né? Diferente do que a gente acabou de ver aqui, né? Nas lâminas de hepatócitos alterados, ok? Dando continuidade, então, acho que a parte macro, né? Que a gente consegue ver nessa região direita aqui, nós temos um fígado completamente tomado pela esteatose hepática, né? Coloração amarela, justamente por causa dos lipídios, né? E na parte esquerda, nós temos o fígado normal, com a sua coloração normal, sem indicação de esteatose hepática. Ok? Então, eu trouxe essas duas lâminas para vocês verem que quando o médico indica, o paciente está com esteatose hepática, é esse estado que se encontra o fígado, certo? Esse estado à direita. Ok? Então, dando continuidade,
Vamos agora falar sobre a nossa próxima lâmina, que é o infarto agudo do miocárdio. Né? Infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. Vocês também já ouviram falar, vocês do Núcleo Comum da Saúde. Né? Um dado interessante, foi considerada a primeira causa de morte, né, no nosso país, em 2014. Ok? E o infarto agudo do miocárdio muitas vezes ocorre, né, pelo acúmulo de gorduras nos vasos sanguíneos, né? Por quê? O que acontece no infarto agudo do miocárdio? Vai ocorrer o entupimento de artéria, né? A gordura vai entupir a artéria, vai causar uma isquemia que vai bloquear o fluxo sanguíneo, certo? Voltar para o slide. Então, como eu disse, relacionado a uma dieta completa e rica em gorduras. No infarto agudo do miocárdio, nós teremos áreas reversíveis do miocárdio e áreas irreversíveis. Nesse caso aqui, nós vamos pegar uma lâmina que vai mostrar apenas a hipertrofia do miocárdio, que é uma área reversível, tá ok? Então, vamos lá desenvolver nossa prática e carregar a nossa lâmina de infarto agudo do miocárdio. Principais características, né? O que a gente vai observar nessa lâmina? Hipertrofia dos cardiomiócitos, causada pela necessidade de se compensar uma área infartada. Ou seja, na área infartada, nós teremos uma perda de função, né? Aquela área infartada, ela não vai conseguir realizar mais a ejeção do sangue. E no caso da outra área que não está infartada, ela vai precisar compensar essa área infartada. Então, as células da área que não está infartada, ela vai precisar se adaptar, né? Devido à alta demanda da outra área que não está mais realizando sua função normal, ok? Vamos voltar para o slide. Então, principais pontos a serem observados seriam o tamanho das fibras musculares da área normal, né, com a área alterada, a área adaptada. Então, como eu comentei com vocês, nesse slide, nós temos aqui o cardiomiócito normal, tá ok? A gente pode ver o corte do órgão que existe o lumen onde se passa o sangue, né, do coração. E quando ele sofre uma adaptação, né, que é uma resposta, neste caso, ao aumento da carga, o que acontece com o miócito, com o cardiomiócito? Né? O cardiomiócito que, quando está normal, ele é, de certa forma, menor, ele vai sofrer uma hipertrofia, né? Então, vocês podem ver até mesmo o lumen, a região ali onde estava cortada, em comparação com a primeira foto, ela mal dá para se passar sangue aqui, né, do coração. Se houver uma lesão irreversível, né, outra parte, por exemplo, do corte do coração, vai ocorrer a morte celular, né? Então a gente vai observar uma área mais necrosada, certo? Coisa que não vamos ver nessa lâmina. Nessa lâmina nós vamos ver a hipertrofia dos cardiomiócitos, ok? Então, vamos para o carregamento da nossa lâmina. Vocês vão procurar a lâmina de infarto do miocárdio agudo, que está localizada em patologia. Só para demonstrar aqui, então, nós temos, ó, por exemplo, uma fibra de cardiomiócito normal, né? Ela tem uma coloração maior, o citoplasma está mais concentrado, e nessa outra região nós vamos ter uma fibra hipertrófica. Olha o tamanho dessa fibra do cardiomiócito, né? O citoplasma está um pouco mais disperso. Então, vamos carregar a lâmina de infarto agudo do miocárdio? Então, vamos lá. File, Open. Lâmina de infarto agudo do miocárdio. Então, a gente já consegue ver o nosso corte histológico transversal. E nesse menor aumento, a gente já vê que tem diferença de coloração, né? Essa parte central, ela está mais clara, sendo que essa outra parte, aqui nessa parte direita, ela está mais escura, né? Então, vamos chegar mais perto para ver o que está acontecendo? Olhem as fibras, como elas estão normais. Veja que elas estão
o citoplasma está bem concentrado, as células estão dentro da membrana celular, está tudo em ordem aqui. Mas quando a gente vai para a região hipertrófica, a gente vê tons menos eosinófilos, né? Por quê? Porque o citoplasma está bem mais disperso nesse caso. E ele está justamente mais disperso porque houve hipertrofia. Olha o tamanho deste cardiomiócito, né? A gente consegue ver que existe claramente uma região mais hipertrófica e uma região normal nesse cardiomiócito, né? Não há indicadores necróticos nessa parte, nessa lâmina, ok? Então, vamos mais uma vez dar mais uma olhada aqui no aumento maior, né? Temos as células hipertróficas dos cardiomiócitos e nessa outra região, as células normais, ok? Tranquilo. Vamos voltar então para o nosso slide e dar continuidade. Agora, vamos falar da adaptação, que no caso é a metaplasia, né? Metaplasia, que é uma substituição de fenótipo celular. Como eu já mencionei, esse tipo de adaptação, ele vai ocorrer frequentemente na traqueia de fumantes, né? Por quê? Porque o cigarro, ele possui elementos químicos. E esses elementos químicos vão lesar a célula, eles vão causar a célula a se adaptar. Às vezes, as células da traqueia, elas não resistem aos elementos químicos, aos mais de 90 elementos químicos que nós temos no cigarro. Então, esse tipo de lesão, ele pode ser reversível. Claro, se o indivíduo parar de fumar, ok? Vamos voltar ao slide? Então, é uma adaptação que ocorre frequentemente na traqueia de fumantes, mas ela pode ocorrer em outras partes do corpo, como, por exemplo, o trato reprodutor feminino, né? No ovário, gerando cistos, ok? E como eu mencionei para vocês, a metaplasia, ela é uma lesão reversível. Se o estresse cessa, né, ocorre a homeostasia, ok? Continuando então. Vamos explicar então como é que a gente poderia ver uma lâmina de traqueia de um indivíduo que não fuma, um indivíduo saudável, um indivíduo normal, que não está acometido por nenhuma enfermidade, certo? Então temos lá, nesse caso aqui, houve um corte histológico na traqueia e está sendo demonstrado nessa região desenhada o epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. O que vai ser esse pseudoestratificado ciliado? Observem, teremos a parte ciliar em cima das células. Essa parte ciliar é justamente para limpar a traqueia. Ela serve como parte de limpeza dos antígenos, por exemplo, né? Por isso que existem algumas pessoas, até tem pigarro as pessoas que fumam, porque eles perderam essa parte ciliar, né? Eles não têm mais esse mecanismo de defesa, né? E observe também que no epitélio colunar pseudoestratificado, a gente vai observar diferentes posições dos núcleos, né? Temos núcleos mais para baixo do tecido conectivo ali, da membrana basal, temos núcleos mais para cima. Então, há uma variedade dos núcleos neste corte histológico. Isso é normal, porque é um tecido pseudoestratificado ciliado. Ainda, a gente vai conseguir observar, como eu falei, o tecido conectivo, que fica abaixo, né, da membrana basal, que vai estar separando a parte externa da parte interna, né, da traqueia ali. Então, como eu falei, neste caso, a gente está vendo o revestimento normal da traqueia. Uma pessoa que não fuma, que não sofreu alteração em seu tecido respiratório ali da traqueia. Vamos continuar? Agora, a exemplificação é justamente a traqueia normal, onde a gente consegue observar em um corte histológico real.
né? Neste caso aqui, nós temos o aumento em 10 vezes, né? Então, vocês podem observar já que nessa região que está circulada, existem alguns pequenos pontos, né? Que eu estou tentando demonstrar melhor para vocês. E esses pontos são justamente os cílios da traqueia. Vamos ver um aumento maior? Olha aqui, o epitélio normal, pseudoestratificado. Observem. Observem onde estão os núcleos. Temos núcleos aqui, núcleos mais para cima, mais para baixo. Isso é uma característica normal deste epitélio. Aqui embaixo nós vamos ter o tecido conectivo e nessa parte que já estava desenhada, que eu vou redesenhar, nós teremos a membrana basal que separa o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado do tecido conectivo. E observem aqui, bem atentamente, que a gente consegue ver os cílios, né, que estão relacionados à eliminação dos antígenos da traqueia. Pólen, por exemplo, né? Continuando, mais uma vez, a lâmina do epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, veremos também aqui em detalhe os cílios. Olha como é bem visível. E por que eu estou dando foco aos cílios? Justamente porque na metaplasia, né, aqui a gente tem um outro aumento, na metaplasia a gente não vai ver isso. Por quê? Porque esse tipo de célula é uma célula não muito resistente aos danos da fumaça, né? Vamos continuar. Por exemplo, a metaplasia escamosa de traqueia, né? Eu coloquei brônquio aqui, mas o brônquio é uma continuação da traqueia. Então, a gente pode observar, tanto na traqueia quanto no brônquio, esse corte histológico. Mas a nossa lâmina é de traqueia, certo? Então, na metaplasia, a gente vai observar a alteração de fenótipo celular, ok? Nessa lâmina em específico, a gente consegue ver claríssimo uma metaplasia. Veja que desse lado a gente tem o epitélio ciliado, né? Que eu vou pegar aqui e circular a parte ciliada, né? E desse outro lado aqui, a gente vê que está ocorrendo já uma metaplasia. Olha aqui, cadê a parte ciliada? Né? Não tem. O tecido ciliar, ele foi substituído por um tipo de tecido mais resistente, né? Vocês podem observar aqui. E nesse caso, o tecido que houve a substituição chama epitélio estratificado não queratinizado. Vamos abrir nossa lâmina de metaplasia pelo Imagescope. Ok? File, Open. A lâmina em questão que a gente vai pegar é a de metaplasia. Então, logo nesse menor aumento, a gente já consegue ver que é uma lâmina de traqueia, né? Toda essa região que eu vou demonstrar agora é a parte interna da traqueia, é onde passa o ar que a gente inspira, né? Ou seja, se o fumante inspira fumaça tóxica, o ar vai passar por aqui, né? E ele vai acabar lesionando essas células mais corticais da traqueia, né? Então a gente pode observar que nessa região aqui já houve algum tipo de metaplasia. Vamos dar um zoom para a gente ver o que está acontecendo, fazer um aumento maior? Então, olha só, em toda parte da lâmina, a gente já não vê mais aquela questão ciliar, né? Aquele tecido mais frágil. Não tem mais aquele epitélio que nós vimos, o pseudoestratificado ciliado. A gente vê uma metaplasia para um outro tipo celular. Um tipo celular que é mais resistente, né? Nesse caso, esse tipo celular, ele vai se chamar plano estratificado. Vamos pegar uma outra parte aqui para mostrar melhor aqui. Olha que bonito esse corte histológico. Não há a parte ciliar, é um tecido extremamente resistente e, no caso, essa pessoa provavelmente tinha muito pigarro, né? Olha só, e veja também que ele vai por toda a questão, toda a lâmina. Não há nenhuma parte que você encontra cílio,
né? Nessa parte mais externa da nossa lâmina. No caso, externa da lâmina, mas interna se você olhar o órgão como todo, ok? Então, voltando para o nosso slide, agora que nós já vimos a parte da metaplasia de traqueia, a gente vai falar do AVE, também conhecido como acidente vascular encefálico, né? Hoje em dia, então, na última pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, 2018, ele é a causa mais frequente de óbito na nossa população adulta, né? Mas, Pessoal, só para complementar, continua sendo a principal causa de morte, né? Assim como em segundo lugar são os cânceres, tá? se não leva a óbito, ele vai afetar a mobilidade dos atingidos. Não só a mobilidade, mas também como vai levar a fraqueza, vai levar a perda de visão, distúrbios de comunicação. Isso tudo vocês já conhecem, né? O AVE, quanto mais rápido você atender um paciente com AVE, menor serão os efeitos, né? E o AVE causa diversas lesões irreversíveis no cérebro. Então, no desenvolvimento da nossa prática, o que nós precisamos observar nessa lâmina de acidente vascular encefálico? Atrofia, a gente vai ver alguns focos de atrofia, né? Que no caso é a redução do tamanho e volume das células, né? O que acontece no AVE? Ocorre a queda justamente do aporte nutricional para alguns neurônios, ok? Então, voltando na questão da nossa lâmina de acidente vascular encefálico, nós vamos observar também algumas regiões necróticas, né? Nesse caso, é aquela necrose que nós já comentamos, de necrose de liquefação, né? Liquefativa. É o tipo de necrose comum que ocorre no AVE, né? E esse tipo de necrose ele vai causar lesões irreversíveis em neurônios, né? E como é uma lesão irreversível, vai causar morte celular. E nesse caso aqui é uma morte celular que atrai inflamação. Então, se ela atrai inflamação, qual que é o tipo? É a necrose, ok? Certo, muito bom. Então, como eu falei, necrose liquefativa. O AVE geralmente é causado por isquemia, que leva a hipóxia, que é a diminuição do oxigênio, e, consequentemente, anóxia, né? Que é a depressão total do oxigênio, certo? Dando continuidade, então, eu trouxe uma lâmina extra, que mostra algumas regiões necróticas, né? Que a gente consegue ver pela coloração, que aparentemente as células estão bem destruídas nessa região. A gente consegue ver lumen aqui, ó, né? Porque não há mais a estrutura das células. A gente pode observar alguns pontos que parecem ser núcleos fora da membrana plasmática, fora do meio intracelular. Temos uma outra região, que é a região atrófica, né? Que é essa outra região, onde a gente pode ver alguns neurônios, né? Temos esses dois neurônios aqui, ó. Eles são bem característicos. Vou circular de novo. Olha aqui. Esses dois neurônios, eles sofreram atrofia. Por quê? Por causa da queda de aporte nutricional e do oxigênio. Tá, ok? Temos uma região necrótica que acabou afetando uma outra região, certo? E nessa outra parte aqui desse corte histológico, a gente consegue ver uma região normal, né? Uma região que não houve queda de aporte de oxigênio, muito menos queda de aporte nutricional. E aí, nesse caso aqui, a gente vê um neurônio em seu tamanho normal, certo? Mas essa lâmina, ela não tá tão legal, não tá tão boa, então a gente vai observar a lâmina de necrose de liquefação. Vocês carreguem essa lâmina agora no Imaginscope, certo? Vamos lá. Então, File, Open.
lâmina de necrose de liquefação. Bom, nesse primeiro aumento a gente já vê que tem alguma coisa errada também, né? No aumento de menor aumento, né? Olhem essa região aqui. Toda essa região ela está mais clara, né? Menos eosinofílica. E por que ela vai estar mais clara? Ela não parece que ela está com água, ela está liquefeita, né? Ela não só parece, como ela está, né? Então ela está todos esses elementos celulares que foram destruídos dessa região, eles estão imersos em água. Já essa outra parte mais eosinofílica é uma parte que não foi tanto afetada, mas podem indicar algumas partes afetadas. Nós podemos encontrar alguns neurônios eutróficos nela, né? Então vamos aumentar um pouco e dar uma olhada no que a gente vai observar nessa lâmina, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês observem e procurem são neurônios, né? Os neurônios que são essas estruturas mais eosinofílicas aqui. Então aqui a gente tem um neurônio normal, ok? Calma aí, vó, tô fazendo minhas coisas aqui, aguenta aí. Vamos procurar um neurônio eutrófico. Peraí, gente, tem alguém com o microfone aberto aí, eu rachei agora. Peraí, não briga com a avó, entendeu? Professora, você tá muda. Professora, você tá muda. Desmudei? Sim, mas agora tá com eco. Tá. Peraí. Pronto. Eu só mencionei aquela hora que aconteceu a história da avó para tomar cuidado para deixar os microfones fechados, tá? Porque senão tudo fica gravado. Só foi isso. Nada demais. Vamos continuar assistindo a aula do professor. Tá mudo, prof. O vídeo? Sim, você continua com eco. Vocês não ouviram. Ai, que feliz. Vocês me escutam? Agora? Me escutam? Sim, prof. O vídeo vocês estão escutando na hora que eu liberei ali? Quer ver, ó? Vou liberar. Tá mudo? Tá mudo. Vai dar um eco agora, quer ver? Agora tá ouvindo. Beleza, vai dar eco. Eu já vou desligar o meu. Não, pro, não tá ouvindo mais. Vamos ver se agora vai, peraí. Do nosso AVE. Estão ouvindo?
Sim. Beleza. Agora vamos dar uma olhada na parte que sofreu de fato a necrose, na parte necrosada. Olha aqui, parece que tem uma estrutura, eu mal consigo identificar para vocês uma estrutura celular íntegra. Vocês conseguem ver que a gente, ó, por exemplo, aqui, olha esse núcleo. Ele está totalmente fora do meio intracelular, assim como os outros núcleos, né? Então, toda essa região que vocês veem em branco, essa parte de lúmen, é água, né? É por isso que não há coloração. E ainda, nós temos infiltrado inflamatório. Vamos procurar uma região de infiltrado inflamatório aqui. Olha aqui. Estão vendo essas células menores aqui? É infiltrado inflamatório, né? Provavelmente polimorfonucleares, neutrófilos, monócitos, né? Por que eles estão aqui? Eles estão aqui para limpar toda essa sujeira que foi feita da parte necrótica, né? Em alguns pontos, já que eu achei aqui, a gente vai ver essas células um pouquinho maiores aqui. O que são essas células? Né? Alguém consegue identificar? São macrófagos, né? Eles fagocitam os restos celulares, né? São monócitos ativados. Então, assim, no caso, todo esse infiltrado inflamatório está aqui justamente para tentar limpar toda a sujeira da necrose, ok? Então, perfeito. Vimos aí a nossa lâmina de AVE e podemos passar para a nossa próxima lâmina, né? Agora, no caso, vamos ver a hiperplasia prostática, né? Hiperplasia prostática é muito comum. Vocês provavelmente conhecem alguém que possui hiperplasia prostática, né? Visto que isso acomete homens. Eu queria descer assim. Eu conheço, por exemplo. E no caso da hiperplasia, é muito difícil para o homem se adaptar. Por quê? Porque ocorre um aumento do órgão. E esse aumento da próstata, ele vai dificultar na hora de urinar, por exemplo, né? Então, isso acomete muito e isso afeta muito a qualidade de vida dos homens. Eles precisam tomar remédios constantemente para que se reduza aquele tamanho hiperplásico, né? Ok? Então, vamos continuar. Apesar de ser uma hiperplasia, né, ela é benigna. Porém, é sempre bom fazer o check-up, né? Verificar se ela continua benigna, se ela não progrediu, porque pode ocorrer dessa hiperplasia se tornar algo mais sério, né? Então, no caso da hiperplasia de próstata, na nossa histologia, a gente vai ver estruturas benignas, ok? Vamos dar continuidade. Então, vamos observar a lâmina de próstata primeiro, tá? E depois a lâmina de próstata com hiperplasia, para que a gente possa fazer uma comparação entre as duas, ok? Na próstata normal, eu quero que vocês observem o estroma, né, que é aquele epitélio de sustentação, que é um epitélio normal, e no caso a gente vai ver também o epitélio granular normal da próstata, tá? Epitélio granular, que é o produtor de secreções. A hiperplasia, no caso da lâmina de hiperplasia, nós vamos ver um aumento das células, não só do estroma, como do epitélio granular. Então, são essas duas estruturas que eu quero que vocês observem, ok? Então, por exemplo, na próstata normal, a gente vai conseguir ver o estroma bem delimitado, né, toda essa região estromal, e com a questão do lúmen aparecendo, né? A gente consegue ver que existe um lúmen entre células aqui. A gente consegue ver aqui, por exemplo, também as células não estão tão juntas, né? Mas na hiperplasia de próstata, olha o estroma como ele está, né? Olha aqui, a gente não consegue ver tanto lúmen quanto a gente vê nessa região. Então, isso significa que tem muita célula, né, nesse local que eu circulei aqui. Ok? E vamos ver, então, vamos carregar a nossa lâmina de hiperplasia e ela vai se encontrar na histologia próstata HE.
certo? E depois vamos carregar também a hiperplasia de próstata normal. Vamos lá? Então, primeira lâmina que eu quero que vocês carreguem é a próstata normal, que é a próstata cão HE. Então, observem esse corte transversal, aqui nós temos o lumen, e no caso eu preciso que vocês observem a questão do estroma. Olha o estroma como ele é bem delimitado nesse órgão, né? Ele não invade os outros tecidos, né? Olha aqui a questão do estroma cortical, né? Ele está bem delimitado, não existe estrutura celular, não existe núcleo picnótico, não existe nada maligno nesse estroma, né? Então, observem como ele delimita bem a questão do epitélio granular, né? Então, vamos ver também as células do epitélio granular no maior aumento. Olhem aqui, observem que essas células, elas não são tão eosinófilas, né? Elas têm essa parte eosinófila, né? Opa. Aqui nessa questão, elas têm a parte eosinofílica, mas a gente consegue ver que ela não está tão avermelhada, ela não está com uma quantidade anormal de células. A gente vê o lume entre elas, em algumas delas, por exemplo, nessa região, né? Então, este é um epitélio granular normal da próstata, que é aquela região que realiza a produção de secreções, né? Então, agora, vamos carregar a outra lâmina, que no caso é a lâmina de hiperplasia de próstata, tá? Já nesse menor aumento, a gente já consegue ver o estroma aumentado, né? Vocês veem que ele não está tão delimitado quanto o estroma da outra lâmina, né? Da lâmina de próstata normal, ok? Olha o estroma da região mais cortical. Veja que, olha a diferença. Vamos carregar a outra lâmina novamente, só para vocês verem a diferença do estroma mais cortical da próstata normal com a próstata hiperplásica. Então, observem que há uma hiperplasia, mas nessa hiperplasia a gente não observa núcleo fora da célula, não tem nenhum tipo de processo necrótico, muito menos processo inflamatório, ok? Então, é justamente essa questão que eu quero que vocês observem. E aí, se a gente observar também a parte granular da célula, olhem aqui como ela é muito mais eosinofílica do que a lâmina de próstata normal. Vamos carregar a próstata normal para vocês observarem. Olha aqui a diferença, né? Veja que existe muito mais, uma quantidade muito maior de célula. Mal a gente consegue ver o lúmen, olha aqui, ó, mal a gente consegue ver o lúmen entre as células. Então, houve uma produção maior de células de fato devido a algum agente estressante, certo? Ok. Então, agora que vocês já viram essas duas estruturas, a gente pode dar continuidade ao nosso slide. Ainda, nós temos uma lâmina extra, que é a de degeneração hidrópica e tumefação turva, tá? Então, como eu já mencionei para vocês, a tumefação turva ocorre quando há distribuição de excesso de água intracelular, ok? E na degeneração hidrópica é quando a água acumulada localiza-se em compartimentos no citoplasma da célula. Ela é uma fase tardia da tumefação turva, né? E como a gente falou no começo da aula também, ocorre com a depleção do ATP, né? Não existe energia para a célula, ocorre falha na bomba de sódio e potássio e ocorre a entrada de água intracelular, né? Então vamos dar continuidade? Vamos observar a lâmina de Rim, porque é onde geralmente ocorre mais a tumefação turva e a degeneração hidrópica. Então nessa lâmina normal de Rim, nós temos túbulos normais, tá? Toda essa região são túbulos do rim normais, sem alteração visível, né? Temos aqui também. E no caso do glomérulo renal, que é onde se realiza a filtração sanguínea, também ocorre uma estrutura normal, certo? E em volta, entre os túbulos e o glomérulo renal, a gente tem a cápsula de Bowman, certo? Vamos carregar a nossa lâmina de rim para observar melhor isso?
Então vamos lá, File Open Image, lâmina de rim, ok? Então observem que de fato não há, já nessa parte de maior aumento, não há indícios de inflamação, muito menos de tumefação em nenhuma das células do túbulo renal. Olha aqui como o citoplasma está bonito, tá? Não tem nenhum tipo de problema nessas células, os núcleos estão íntegros, tá? Então, claro, é uma lâmina de rim normal que eu trouxe apenas para vocês observarem. Voltando ao nosso slide, e agora, de fato, mostrando a lesão celular reversível, conhecida como tumefação turva, e a outra como degeneração hidrópica, nós podemos observar, primeiro, tumefação turva, nesse canto esquerdo, onde há uma eosinofilia, né? Ocorre um clareamento do citoplasma, né? Uma turbidez citoplasmática. A gente pode ver, por exemplo, nessa parte, nessa região aqui, que a célula está normal, por exemplo. Mas aqui tem alguma coisa errada, um aumento do volume celular e uma turbidez do citoplasma, né? Um clareamento. Nessa outra região, a gente já consegue ver a degeneração hidrópica, né? Onde a água está acumulada dentro do citoplasma. Observem a diferença da tumefação turva para a degeneração hidrópica, né? Veja que parece que existem estruturas intracelulares onde a água se acumula. Porém, como vocês já sabem, essa é uma lesão reversível, certo? E ainda vamos ver uma outra e última lâmina, que é a lâmina extra de restos nucleares do processo necrótico, tá? No processo necrótico, nós temos algumas alterações que podemos observar na histologia, no caso, picnose, cariólise e a cariorrexe do núcleo celular. E como nós já mencionamos também, isso vai ocorrer em consequência de lesão irreversível suja que atrai inflamação, também conhecida como necrose ou processo necrótico, tá ok? Então, para finalizar, aqui nesse corte histológico a gente consegue ver características nucleares do processo de morte celular por necrose, né? Picnose, observem essa região e essa região. A picnose, ela vai apresentar retração nuclear e, no caso, ela também pode ser observada na apoptose, tá ok? E pelo fato dela mostrar a retração nuclear, ela vai ficar um pouco mais basofílica, mais escura, né? Mais azulada. E nessa outra parte, nós temos nessas outras células, nós temos a cariólise. Olha aqui, ó, olha que interessante estas outras células. Temos um processo chamado cariólise, que nada mais é do que quando a cromatina começa a ficar um pouco mais clara, né? Vocês observam também que o citoplasma ele está bem mais claro, não só a cromatina, né? E nesse processo de cariólise também ocorre a degradação enzimática das endonucleases, tá certo? E, por fim, a gente consegue ver o último processo da questão de necrose, que seria a cariorrexe, que é, por fim, a fragmentação nuclear. Observem aqui que esse núcleo ele realmente não está mais íntegro, né? Não só o núcleo, como toda a membrana foi lesionada nessa região, né? A gente consegue ver o lúmen, né? A membrana está totalmente destruída, né? Temos uma outra parte aqui, né? Observem a diferença de uma célula em picnose aqui em cima, que ainda possui a estrutura da membrana intacta com uma estrutura de célula em cariorrexe. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula prática. E eu espero que vocês tenham observado e aprendido todas as questões histológicas que nós vimos em aula, principalmente, e de adaptações e lesões celulares. Eu agradeço a companhia e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado e até lá. Até. Pessoal, vivos aí? Na escuta?
Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Sim, Muito Estamos bem. aqui. Vou colocar o fone aqui para ver se Melhora o chiado. Esse chiado é por conta do meu notebook, tá? Então, peço desculpa, é que ele tá indo dessa para melhor. Então, assim, essa primeira aula que o professor ele ministrou, né, foi sobre a nossa unidade 1, né? Então, ele veio aí resgatando o conteúdo. Acho que até dá para abrir minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que fizeram minha cara de pânico. Ah, tô brincando. Em cima, não tem problema. Então é o seguinte, o professor ele mostrou para nós uma revisão aí da primeira parte, né, da nossa unidade do nosso livro. E depois do nosso intervalinho, a gente vai visualizar uma aula referente à unidade 2, tá? Que vai ser um pouquinho mais rápida, né? Eu acredito eu. E depois a gente vai conseguir, eu acredito que ainda hoje, porque nossa aula vai até às 11, conseguir terminar a unidade 3. E aí, só depois da prova que nós iremos iniciar, né, finalizar, fazer a correção da prova, e aí a gente finaliza as nossas aulas mostrando aí a aula prática da unidade 4, que é referente ao câncer. Certo? Vou aproveitar esses minutinhos antes da gente sair para o intervalo para perguntar para vocês se vocês estão com alguma dúvida, né, referente a essa aula prática que vocês assistiram agora. O que vocês acharam? Me dê um feedback. Vocês não falam? Estão quietos? Pessoal? O que vocês acharam dessa aula? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, assim, eu achei bem interessante. Assim, acho que todo mundo vai ter dificuldade para perceber tudo que ele está falando na parte prática, porque a gente não tem muita. Não está acostumado a identificar muito rápido. Então, assim, a gente vê o que ele está falando, a gente pode não entender tudo, mas para a gente é experiência, né? Nem tudo assim, a gente vai olhar e vai bater assim, vai falar assim, ah, não, eu entendi tudo que ele tá falando 100%. Tudo que ele tá mostrando aqui entrou na minha cabeça. Não, a gente vai analisando, a gente vai juntando, né, pra gente... Acho que com prática a gente vai ficando mais... Mas, e assim, principalmente se for trabalhar nessa parte mais clínica, né, que terão Sim. que analisar exames, aí acaba que o olho de vocês vai ficar mais aguçado, vocês irão estudar mais sobre a área. Mas, assim, é importante, por exemplo, ele falou sobre o corante hematoxilina e eosina. Então, essa parte foi bem legal que tem uma característica específica para visualizar o núcleo. Então, assim, vocês já vão pegando algumas dicas, né? Então, isso é importante para o futuro, porque isso não vai mudar. Essas partes foram as partes mais legais que eu achei, realmente. Aí, assim, a parte de olhar e identificar, assim, que foi a parte mais, assim, eu consegui ver o que ele tava falando, mas eu sei que se eu fosse olhar uma lâmina sozinha, eu ia ficar assim agora. Mas deu pra ver bem. Tipo isso. Tudo bem. Pessoal, sobre o seminário, vocês têm alguma dúvida? Para tirar, o slide está pronto, vocês estão deixando... Deixa eu só perguntar uma coisa. Os slides podem ser diferentes no sentido assim. Tenho duas perguntas. A gente tem que fazer o resumo para você, né? Desse resumo, a gente não precisa necessariamente ser igual os slides, né? São informações diferentes nos slides, que seriam as minhas falas. Que resumo? É que me falaram que tem que te passar tipo um resumo. Pelo amor de Santo Cristo. Peraí, vou desprojetar, vou abrir o arquivo aqui.
que vocês estão aprontando? Peraí, deixa eu entrar aqui na disciplina CMF. A pessoa acha que enxerga sem óculos, né? A pessoa não enxerga nada. CMF, Odonto Seminário, segundo bimestre em grupo. Tá, vou abrir aqui e vou projetar para vocês. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não. Tá. Cadê? Professora, Oi. não tem que mandar só os slides para a senhora um dia antes? Isso, é isso que eu vou falar. Resumo não, né? Não tem resumo em lugar nenhum. Ó, olha aqui o Word. Eu falei, Jesus, ó, seminário, tá lá postado na pré-aula da 3.1. Aí, o que a gente tem aqui? Os temas, considerações. Todos deverão enviar a apresentação em PowerPoint via Google Classroom até 31 de maio, às 23h59, beleza? Aí, a gente tem dias diferentes de apresentação, mas todo mundo entrega junto. Apresentação oral, de 15 a 20 minutos. O slide título, o primeiro, deve ter o nome do tema que você foi sorteado e o nome do grupo com o nome inteiro. Não vai colocar só, por exemplo, Ana. Tem um monte de Ana, né? Então, tem que colocar o nome completinho. E aí, embaixo no slide, vocês vão colocar a referência de cada slide. E, no final, vocês vão compilar essas questões, vão colocar a resposta lá pra gente. Só, não tem resumo, não tem nada, pelo amor de Deus, não cria pelo em ovo. Tá? Então, não tem resumo. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem as perguntas que tem que fazer, né? Tem um número, mais ou menos, para fazer as perguntas? Tipo, quantas perguntas a gente tem que fazer? Ou fica a critério do grupo? Não, tá aqui, ó. 5 questões objetivas. Tá? Então, tá escritinho. Eu fiz um esqueminha justamente para caso vocês tivessem dúvida, vai lá, ler o material, ver o que tem que fazer no trabalho. Não tá escrito aqui, não é para fazer, entendeu? Eu tive aula esse final de semana inteiro com a gaúcha. Eu tô falando gaúchês praticamente. Tem hora que eu falo, não é para fazer, hein? Ai, meu Deus. Certo, pessoal? Certo. Maravilha. Então, ó, agora a gente vai para o intervalo, são 9 horas. A gente vai ter 15 minutinhos de intervalo e aí a gente volta. E presta atenção, que eu vou aqui, quer ver? Vou gravar aqui quem está na aula. Cadê? Ó, cadê meus participantes? Vou gravar, temos 39 seres humanos, tá? E depois que a gente voltar, eu quero ver esses seres humanos aqui. Esses seres intergalácticos, tá bom? Vou fechar meu microfone e a gente volta 9h15. Combinado? Combinado? Combinado, pessoal. Combinado. Obrigada. Até mais.